Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui. Seja bem-vindo no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Olha, tem aqui, tem no TikTok, tem no Quai, tem nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Lá no Facebook ainda, no TikTok, você ainda vai ver às vezes alguns vídeos de algumas pregações que eu faço em alguma cidade, alguma coisa. Mas o foco aqui, queridos, é devocionais, aulas de escola bíblicas dominicais. Então, se você tiver condição, dê um pulinho aí, ó, você vai amar a lição da Betel Adulto, já está publicada a lição 10 também. Nessa lição, vamos estar vendo sobre a humildade de Cristo, quando Jesus lava o pé dos seus discípulos. Além dessa, também tem uma outra aula que eu gravo ainda também, jovens, que nesse trimestre está o clamor da última hora, missões, e todo mundo sabe o quanto eu amo missão. E na nossa lição de hoje, na revista Viver Mais, os livros poéticos, hoje nós vamos encerrar o livro de Provérbios. Hoje a última aula falando sobre Provérbios, sobre a prática de ser cristão. Lembra? Nós aprendemos Salmos, Salmo é a nossa vida para com Deus. Salmos são espirituais, orações, aconselhos, louvores. Já Provérbio é a prática. Você aprende o provérbio para colocar a tua vida em prática na direção de Deus. E hoje nós vamos estudar a última aula de provérbios. Semana que vem, a 11ª, nós já vamos falar sobre Eclesiastes. Está acabando. Só faltam 2 livros poéticos, Eclesiastes e Cantares. Vamos orar para dar início nessa aula? Querido papai, talvez estava um pouquinho baixo cortando aqui, mas agora melhorou. Querido papai, maravilhoso Deus, soberano, neste momento, Senhor, invocamos o teu santo nome, te pedindo para que nos dê sabedoria que vem do alto, para que nós possamos entender tudo que se for falado aqui hoje, e o principal, não só entendermos, mas que nós possamos colocar em prática, que essa aula reflita em nosso coração, em nosso interior, em nosso ser, que nós consigamos de verdade, Senhor, colocá-la em prática. Espírito Santo, te convido para ser o nosso mestre, o nosso professor, o nosso ajudador. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, para a nossa aula de hoje. Deixa eu pegar onde que ela está aqui. Deixa eu tomar um golinho de água para começar. Olha, parece que ela já até andou sem eu começar. Revista Viver Mais, 15 a 17 anos, tema desse trimestre livros poéticos, caminhando para o final. Olha aí, só mais 4 lições, né? Deixa eu pegar já o marca-texto. Hoje nós vamos estudar confiança, um sinal de fé. Depois ainda vai ter mais 3 lições que nós vamos ver Cantares e Eclesiastes. E finalizamos os livros poéticos, finalizamos esse trimestre, que Deus possa te abençoar ricamente. Vamos lá então, sem perca de tempo, lição 10, confiança, um sinal de fé. Espero que você desta vez tenha lido. Se não, dê uma pausa aí, lê para mim. Eu não vou ler para que a aula não fique muito longa, e aí alguns aí bonitinho fica criticando. Então lê aí para mim, Provérbios 16, capítulo 16, versículo do 1º ao 9, que vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos estudar hoje. No meio desses versículos vai ter o versículo chave, que é o nosso tema. Confia no Senhor com as tuas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Eu já quero começar por aqui, queridos. Confiança não é da boca para fora. Eu confio e tá bom. Confiança é obra, é atitude, é certeza. Uma mãe que contrata uma babá e confia na sua babá para tomar a conta da sua criança, ela deixa a criança com a babá e vai sair trabalhar ou se divertir na confiança de que a babá está cuidando. É uma obra de confiança isso. Agora imagine a mãe que deixa o filho com a babá, mas ela não confia. De 2 em 2 minutos ela está ligando para casa, a babá não consegue fazer o serviço. É um terror. Com Deus é assim.
Deus não se agrada de falta de fé, e confiança é, acima de tudo, um ato de fé. O objetivo desta lição: saber que a bênção de Deus faz com que os planos do homem sejam bem-sucedidos. Olha que coisa linda, a bênção de Deus, nós vamos aprender isso. Quando Deus nos abençoa, Ele faz com que nós sejamos bem-sucedidos. Ponto de partida: na sua praticidade, o livro de Provérbios dá algumas dicas valiosas para os adolescentes que gostam de fazer planos para o futuro, mas nem sempre tem maturidade e vivência suficiente para tomar as decisões mais acertadas. Salomão nos ensina que todos os nossos planos, do menor ao maior, devem ser colocados diante de Deus, pois dele vem a palavra final. Davi, o pai de Salomão, costumava orar e aguardar a resposta de Deus antes de tomar qualquer atitude. Olha esse salmo lindo que ele faz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, não se ache que você sabe. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Olha que coisa linda, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no que você sabe, você acha que é melhor, você acha que está no caminho certo, você acha que esse negócio que apareceu para você é o melhor. Não, confia no Senhor e Ele vai acertar tudo para você. Esse é um exemplo que deve ser seguido, principalmente na adolescência, que é uma fase da vida em que tendemos a seguir os nossos impulsos. Consultar a Deus somente quando os planos dão errado não é a melhor estratégia. O cristão deve primeiro dedicar tempo para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Queridos, principalmente, não só adolescente, todo mundo, mas os adolescentes principalmente, estão começando a conhecer a vida e não tem paciência para esperar, para aguardar. Quando você coloca na mão do Senhor, o Senhor tem o melhor para você. Nós não temos que buscar o Senhor somente quando der errado, porque quando deu errado, querido, Deus vai te ajudar, mas você vai ter que colher o fruto daquele caminho errado. Se você tivesse consultado Deus antes desta escolha, você não teria que estar sofrendo agora para acertar o caminho. Para você que pensa em namorar, ore muito a Deus antes, espera a manifestação de Deus, mesmo que a tua vontade seja louca, mesmo que a tua paixão seja um fogo consumidor, no Senhor está a resposta. Compensa esperar no Senhor. Introdução. É verdade que vivemos em um mundo corrompido. O livro de Provérbios, entretanto, nos ensina a confiar em Deus e nos seus princípios. Com ensinamentos atemporais, ou seja, dentro do tempo e fora de tempo, o livro de Provérbios nos capacita a entender o valor da moralidade, da sabedoria, da justiça e do trabalho. Através do livro de Provérbios, entendemos que confiar no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiar no nosso próprio entendimento e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, fará que Ele endireite as nossas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Nós vimos até o comecinho dele aí. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vocês notaram, queridos, que ele repete o Provérbios 16, 3? Percebe que ele é quase igual? Da importância que Salomão dá em confiar no Senhor. Queridos, eu separei há muito tempo atrás, mais ou menos 16, 17 anos, eu me divorciei. E a partir daquele momento, que aquele casamento foi uma escolha errada, foi uma escolha que eu confiei nos meus próprios entendimentos, não confiei no Senhor, não dediquei ao Senhor o meu coração, eu não coloquei nele as minhas obras, eu tomei uma decisão e sofri muito.
A partir da separação, eu esperei 16 para 17 anos para que eu pudesse ter um relacionamento que fosse aprovado por Deus. Chegou dias e dias de eu chorar, desesperado. Não tem ninguém na minha vida para me repartir as minhas vitórias ou chorar as minhas derrotas. Mas um dia, Deus me deu a pessoa certa, Beatriz, que agora no dia 4 de outubro eu caso com ela oficialmente, legalizando essa promessa de Deus na minha vida. Há 8 meses atrás, Deus me apresentou ela, e mesmo eu relutando e não querendo, Deus mostrou que agora Ele estava no negócio. Até hoje, queridos, nós nunca discutimos, nunca brigando, tudo que um pensa, o outro já está pensando. Queridos, é isso que temos que aprender. Eu sofri anos e anos sem confiar no Senhor de todo o meu coração. Por isso que eu posso dizer para você, professor, professora, alunos, confie no Senhor de todo o teu coração. E isso não quer dizer que é fácil, mas vai valer a pena. Vamos lá? Tópico 1, planejamento, o segredo do sucesso. Quem não planeja não tem sucesso. Tudo na sua vida tem que ser planejado. Você já tentou fazer alguma coisa que não deu certo? Às vezes, na busca por resultados imediatos, rápidos, nos atrapalhamos e os nossos esforços vão por água abaixo. Isso também acontece porque a pressa nos rouba uma etapa preciosa para o sucesso de qualquer sonho, o planejamento. Ou seja, quando a pressa, a ansiedade, a angústia, o desespero toma conta de mim, significa que a minha fé não está afirmada no Senhor e o meu planejamento não vai funcionar. Quando nós começamos, querido, em janeiro, nós dissemos um ao outro: se tudo der certo e for mesmo prova de Deus e Deus estiver nesse barco, nós vamos nos casar em outubro. Nós planejamos com o Senhor. Sabe que chegou a possibilidade de nós termos o casamento adiantado para setembro. A nossa vontade era adiantar, mas não deu certo, porque o nosso planejamento com Deus já era outubro. Então as portas dele foram abertas. Eu vou dizer para você, estamos com tudo pago? Não. Infelizmente nem festa vamos conseguir ter, mas nós vamos ter o mais importante, a bênção de Deus no nosso casamento. Aleluia, porque ele está sendo planejado, cada detalhe, cada vestido, cada roupa, cada entrada na igreja, cada louvor. O planejamento é perfeito, porque Deus gosta de quem trabalha, de quem planeja. Deus gosta de um culto racional, Deus gosta de um casamento onde Ele é o centro. Como sempre, por conhecer a nossa natureza humana imperfeita, Jesus nos advertiu. Olha o que Jesus advertiu em Lucas, dá uma olhada. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Lucas 14, versículos 28 a 30. E isso não se diz respeito à construção, queridos, à casa, diz respeito à nossa vida. Se nós não sentarmos, não planejarmos, você que está namorando, se você não tem planejamento de casar, você está namorando a mulher de outro. Você está namorando o homem de outra pessoa. Porque tem que ter planejamento. Um relacionamento começa de oração antes, namoro, noivado e casamento. Não pule etapas. Assim, Jesus nos ensinou a pensar nas decisões a serem tomadas, a planejar, a calcular o custo das obras e a pensar nos prós e nos contras de cada projeto. Quando planejamos, evitamos uma série de erros
e aumentamos a possibilidade de alcançar êxito no que nós fazemos. Quero deixar uma coisa bem clara: mesmo planejando, não significa 100% de sucesso. Podemos ainda errar, mas a chance de errar é menor. Querido, se você tem um relacionamento e não está dando certo, estão brigando, Deus não habita no meio de confusão. Repense, planeje, se for preciso, acabe, comece de novo e procure diferente, ore diferente, mas não pense que casando os teus problemas vão resolver. Você que está num trabalho e não está dando certo, e esse trabalho está tirando você da igreja, você não está conseguindo manter mais uma vida espiritual, isso Deus não está, não é de Deus. Cuidado para você não tomar atitudes sem a perfeita resposta de Deus e depois errar e sofrer e morrer espiritualmente. Deus nos permite fazer plano e nos dá a direção para concretizá-los, conforme a sua vontade. Por isso o sábio Salomão nos instruiu a consagrar os nossos planos, aquilo que era o texto base lá. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Olha essa versão, da nova versão atualizada, como que ele diz: se você colocar a tua obra na mão do Senhor, vai dar certo. Queridos, eu não tinha nada para fazer o casamento, mas eu coloquei nas mãos do Senhor, porque o meu casamento vai ser para honrar e glorificar Ele. O meu serviço, mesmo que eu estou passando dificuldades, mesmo que eu estou passando por humilhações, o meu serviço é para glorificar e honrar o nome do Senhor. Se for da vontade dele que essa porta feche e abre outra, os meus planos estão nele e ele vai realizar. Antes de tomar qualquer decisão, o cristão deve apresentar a situação a Deus, a Ele, e principalmente aguardar a resposta, que nem sempre é imediata. Como eu te disse, a resposta de um relacionamento para mim durou, vamos dizer, 16 anos. Eu queria que fosse imediata, eu queria que tivesse sido no dia seguinte, eu queria que tivesse sido daí 30 dias, mas se passaram 16 anos, mas a resposta veio. Com certeza, vamos ver que está em Hebreus 12, 2:1, entregue as suas obras ao Senhor e o que tem planejado se realizará. É o texto que nós vimos, né? Com certeza isso evitará decisões erradas e consequências desastrosas que podem comprometer seriamente a nossa vida. Como eu disse, queridos, aquele casamento que eu me separei, que eu disse que eu passei 16 anos agora esperando, eu não esperei a resposta de Deus. Eu já fazia 10 anos que eu estava sozinho, eu queria alguém de qualquer jeito na minha vida, eu me tornei cego para os erros, eu aceitei achando que melhoraria, e Deus falou no meu coração que era não, mas eu me justifiquei com a sua própria palavra. Então, queridos, não tome decisões sem ter a certeza que foi Deus que disse sim, que disse amém. Isso vai te acarretar consequências desastrosas e muitas vezes não tem nem conserto. Converse com a turma, professor, sobre os objetivos de cada um para o futuro e a melhor forma de planejar ou alcançá-los. É uma hora de abrir um bate-papo com o teu aluno ou com você na tua família. Pai, chame os teus filhos, se assente com eles na sala, desliga celular, desliga a televisão, converse com eles sobre os planos, o que eles têm planejados, coloque para eles qual que é o teu plano com eles, a sua esposa. É uma hora de sentar e bater um papo, de descobrir, de mostrar para eles que caminhos que eles estão escolhendo não são os caminhos de Deus e as consequências serão desastrosas. Tópico 2, e aí? Esse tópico 1, eu acredito que eu já mereço um like, hein? O que você acha? Eu mereço uma ajuda na divulgação? Será que você pode me ajudar? Se não, vamos para o tópico 2. Eu tenho mais uma chance aí. Confiança, um sinal de fé. Davi, o pai do sábio rei Salomão, também foi um homem bem-sucedido, justamente porque ele temia a Deus e confiava a sua vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, verso 5. Por sinal, entregar
e confiar são atitudes intimamente ligadas. Só quem confia muito entrega o que lhe é precioso. Lembra? Você só confia de deixar o teu filho recém-nascido, novo, com alguém se você confia demais nesta pessoa. Entregar os próprios caminhos ao Senhor é submeter todos os planos à sua vontade. Ou seja, é confiar que Deus fará o melhor, ainda que responda com dureza às nossas petições. Por sua vez, confiar é descansar, é esperar a direção de Deus para tomar a decisão adequada, na certeza de que Deus tem sempre o melhor para nós. Queridos, como é difícil. Talvez você já tenha tido planos. Eu converso isso sempre com minha filha Beatriz. Bia, te amo, pai te ama muito. Ela tomou uma decisão de fazer agronomia. Infelizmente, com o problema da Covid, com o problema de depressão, ela ainda não concluiu o curso. E ela tem procurado incansavelmente uma faculdade para tentar concluir o curso. E eu sempre falo para ela o tempo todo, qual a opinião de Deus? Você orou para Deus que você quer terminar, você está confiando completamente nele, que ele vai fazer. Queridos, confiar em Deus é quando você esquece o teu problema nas mãos dele. Ele vai cuidar. Como eu disse das lutas que eu estou passando, queridos, a empresa que eu trabalho, faltando um mês para o meu casamento, me deu aviso prévio. A minha futura esposa, pronta para mudar de cidade para o nosso casamento, começar o nosso casamento e com o meu salário dando para cuidar de mim e dela, também pediu conta do seu serviço. Vamos entrar num casamento novo, com contas. Porque não era isso que nós estávamos planejando. Mas foi isso que aconteceu e simplesmente eu coloquei para Deus, agora o casamento está na mão dele. As nossas condições estão na mão dele. E eu sei que ele abrirá uma porta. Porque a minha confiança está no Senhor e eu confio nele plena e totalmente. Isso é confiar, isso é sinal de fé. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei que porta vai se abrir, eu não sei, eu só sei que se for preciso Deus manda maná do céu para me sustentar. Porque eu tenho a confiança no Senhor, queridos. A fé também é imprescindível para a confiança, para que a confiança seja real. Olha lá o que diz o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Ou seja, a minha fé não deixa eu me abalar. Se fosse outra pessoa, se fosse o Kleber sem fé, poderia ter anulado o casamento, prorrogado o casamento, mudado a data, cancelado, mas não, porque aquele que eu confio tem o controle de todas as coisas. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que vai acontecer. E apenas a verdadeira prática da fé cristã pode legitimar o que cremos. Se por um lado a fé cristã nos leva a confiar em Deus, por outro lado, a confiança em Deus é resultado da fé que temos no Pai e na sua palavra. Ou seja, eu tenho fé para confiar em Deus, e a confiança em Deus é o que me gera fé. Portanto, reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor é significativo à medida que tentamos viver como ele viveu, conduzindo a nossa vida de acordo com os valores que ele ensinou. Não precisamos teorizar a respeito de Jesus, mas fazê-lo presente no nosso tempo, na nossa cultura e em tudo o que fazemos. Como dizia o filósofo francês Maurice Blondel, se você quer realmente entender em que um homem acredita, não ouça o que ele diz, observe o que ele faz. Queridos, adiantaria eu estar aqui pregando para vocês sobre fé, sobre confiança, sobre lealdade de Deus, e quando entrou essa luta na minha vida, eu ter desfeito os nossos planos, sabendo que Deus está neste negócio.
Como diz esse filósofo, se você quer realmente entender em que o homem acredita, não ouça ele falando, não ouça o que eu falo, mas observe o que eu faço. Existia um padre, queridos, quando eu era católico, que dizia assim na igreja: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, porque ele era completamente errado. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz: seja imitadores de Cristo. Paulo diz assim: imita a mim como eu imito a Cristo. Será que as pessoas olhando para o que você faz, elas vão poder dizer que você é um homem, uma mulher de Deus, de fé? A confiança é fruto da convivência, da intimidade, por isso ela gera segurança. Devemos fortalecer o nosso relacionamento com Deus, para que a nossa fé cresça a cada dia. Presta atenção nessa frase. A confiança é fruto de convivência, intimidade, por isso ela gera segurança. Ou seja, por que você confia as tuas coisas para o seu pai e para a sua mãe? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque você teve convivência a tua vida inteira com eles, você sabe em quem você pode confiar. Assim é com Deus. Se eu não tenho convivência com Deus, como eu vou desenvolver confiança em fé num Deus que eu não tenho relacionamento? A fé é como um músculo do corpo, por isso precisa ser exercitado para se tornar mais forte e resistente. Quanto mais conhecemos a Deus, mais Ele prova a nossa fé, que se torna ainda mais consistente. A confiança coloca Deus em primeiro lugar e não no último. Ou seja, qualquer decisão, o teu amor pelo teu companheiro não pode ser maior do que a tua confiança no Deus Altíssimo. E aí, terminamos o tópico 2. Estamos partindo para o último, para o terceiro. Será que eu já mereço ajuda? Vamos lá para o terceiro, que eu acho que eu vou conseguir. Você não está só. Se a nossa confiança em Deus depende do grau de intimidade que temos com Ele, então cada pessoa se relacionará com o Senhor de acordo com as suas experiências pessoais. A confiança aumenta à medida que conhecemos mais sobre o Pai, pela leitura bíblica e pela oração. Então preste atenção, você pode dizer para mim: Kleber, mas eu tenho dificuldades em manter um relacionamento com Deus, eu não sei como faz, eu não consigo orar direito, eu não consigo ler a palavra que eu não entendo nada. Queridos, só há uma maneira de termos confiança em Deus, de aumentarmos esse conhecimento, esse relacionamento, é lutando em oração, lutando em leitura da palavra. Meu conselho para você que tem dificuldade às vezes na leitura da palavra: compre uma Bíblia de leitura mais simples, uma nova versão internacional, uma nova Almeida atualizada, uma Bíblia na linguagem, uma LTLH, nova linguagem na tradução de hoje. Você vai sentir mais facilidade. Mantenha o teu relacionamento com Deus, e Deus se relacionará com você. São pontos, queridos, são dicas para que você aprenda. Mas eu quero começar a ler, não sei por onde. Começa pelo Evangelho de João, que é lindo. Depois leia o Novo Testamento, depois leia o Velho. Não se preocupe que você não vai decorar, mas você vai entender o todo. Deus promete na palavra nos guardar e proteger, além de estar sempre conosco. Todavia, muitas decisões são tomadas no calor das emoções, sem que se consulte a Deus. Às vezes, essa atitude é sinal de autossuficiência, isto é, de querer resolver tudo sozinho, do nosso próprio jeito. Deus não está nesse negócio. Deus não está na autossuficiência. Deus quer você sendo completamente dependente dele, que é o seu Pai. Não importa se a sua escolha é simples.
Se você vai em algum lugar e você quer saber se Deus vai com você, se é para ir antes ou depois, não importa. O que importa é você colocar o Senhor nos teus planos. Devemos estar atentos também ao fato de que os nossos planos são traçados no coração. Preste atenção. Muitos dos nossos planos, principalmente adolescente, os relacionamentos são traçados aqui, ó, no nosso coração. E olha o que a Bíblia diz, e que Deus nos ensina que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 19:9. Esse versículo diz mais assim, ó, enganoso e perverso. Quando nós tomamos uma decisão, seguindo os desejos do nosso coração e não de Deus, a chance de uma consequência desagradável é enorme. Por isso, todos os nossos planos devem passar pelo crivo do nosso Criador. O cristão não é alguém independente. Ao contrário, ele deve manter uma vida de dependência de Deus, cuja vontade devemos buscar sempre para receber as bênçãos reservadas para cada um. Nenhum cristão está só, nunca. A intimidade genuína com Deus nos faz vivenciar o sentimento de plenitude que não encontramos em mais ninguém ou coisa alguma. Ou seja, quando encontramos o verdadeiro relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus nos entrega um sentimento de plenitude. Sabe aquele texto de Filipenses, Paulo na cadeia, que diz assim, olha, e a paz que excede todo entendimento esteja convosco. É a paz, queridos, que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a um casamento marcado, mesmo em meio a um desemprego, mesmo em meio às dificuldades, ele está em paz, porque ele sabe que ele não está sozinho. Somente Deus pode nos fazer plenos. Para isso, devemos buscar a sua vontade e viver em obediência. Muitos de nós temos buscado a vontade de Deus, mas quando ele manifesta a vontade, não obedece, porque vai contra os nossos planos. A Bíblia ensina, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Ou seja, tudo o poderoso tem, muito mais do que eu peço, muito mais do que eu preciso. Ele é rico nisso. Conclusão: confiança, um sinal de fé. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Deus Todo-Poderoso. Jeremias 17:7. Ou seja, olha que ele fala, ó, feliz, bem-aventurado é aquele que confia de verdade no Senhor e que a esperança não está no patrão, no serviço, no cônjuge, no filho, no trabalho, mas está no Deus Todo-Poderoso. Não vale a pena confiar em si mesmo ou naqueles que não podem fazer nada. Pôr em prática os ensinamentos da palavra nos traz confiança e determinação para tomar as decisões certas. Confie no Senhor. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Amém, amém e amém. Próxima aula, lição 11. Deus, o sentido da vida. Base bíblica, Eclesiastes, capítulo 1 e 2. E agora? Você dá conta de ler esses dois capítulos? Quando era versículo, alguns já não estavam lendo. Olha qual que é o versículo-chave. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. O objetivo dessa lição vai ser saber que somente Deus é capaz de preencher o vazio do coração humano. O ponto de partida vai ficar para a próxima aula.
E aí, queridos, o que você pode me dizer sobre essa aula? Aula linda, aula maravilhosa. Se você entendeu que a verdadeira confiança em Deus é sinal de fé, nada vai parar no teu caminho. Você será bem-sucedido, você será próspero, você será curado, você será liberto. Creia que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Deus tem algo especial para você. Se Deus falou com você, me ajuda. Vamos orar. Querido papai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta palavra linda, por o Senhor estar presente conosco, pelo Espírito Santo estar nos ensinando, nos orientando. Obrigado, papai. Obrigado, como é bom, Senhor, saber que o Senhor não nos desampara, que o Senhor está conosco a todo tempo. Eu te louvo, eu te glorifico. E eu te exalto. Ajude o entendimento de cada um que ficou comigo até agora. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.